Hoje vamos começar o capítulo 7 de Física 2, o estudo da corrente elétrica. Vamos lá. Para começar, vamos definir a corrente elétrica. Bom, o que seria a corrente elétrica, né? A gente entende a corrente elétrica, deixa eu pegar aqui o marcador, como o fluxo ou o deslocamento, tá, ordenado de cargas elétricas. E aí, nesse caso, os elétrons. Para entender isso, a gente vai olhar as imagens aqui embaixo. Ó. Então, imagine um material condutor, os metais, tá? O que acontece do ponto de vista molecular, internamente? Você tem aqui elétrons livres, ó. Então, o que são elétrons livres? São elétrons que se movimentam livremente aqui dentro do metal, do condutor. Tá? E esse movimento eu falo que é um movimento caótico, porque não tem uma ordem nesse movimento. Eles estão se movimentando para todos os lados por causa da temperatura. Porque que acontece? A temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior é essa agitação, esse movimento caótico. É o que está acontecendo aí no metal. Ele tem uma dada temperatura e essa temperatura está associada justamente ao quanto que essas moléculas estão se movendo de forma totalmente desorganizada. Tá. O que acontece? Quando você liga esse condutor, olha na imagem aqui do lado, ó. Quando você liga esse condutor aqui numa bateria, vai se estabelecer uma diferença de potencial, ou seja, vai estabelecer um campo elétrico aqui nesse condutor. De forma que esse campo elétrico ele vai organizar, o que vai acontecer? Ó, ele vai organizar os elétrons e fazer com que eles se movam agora não mais caoticamente, mas de uma forma bem organizada, indo de um lado para o outro de maneira organizada. Nota, olha o que está acontecendo aqui, todas as cargas bonitinhas indo de forma organizada de um lado para o outro. Bom, esse movimento aqui organizado, ó, justamente é o que define a corrente elétrica. Tranquilo essa definição então? Então perguntou o que seria corrente elétrica. Bom, corrente elétrica é justamente isso aqui, ó. É o fluxo ou o movimento ordenado ou organizado das cargas elétricas, nesse caso aqui os elétrons. Bom, gente, vamos entender por que então os elétrons que estão se movimentando de forma caótica, por que eles se organizam? O que acontece? Imagina dois corpos carregados, um positivamente, um negativamente. Então, o que eu posso afirmar? O corpo positivo é um corpo que tem um maior potencial. O corpo negativo é um corpo que tem menor potencial. Tá? O que acontece? Se eu conectar esses dois corpos, eu vou estabelecer entre eles uma diferença de potencial. Porque um está com potencial maior, o outro com potencial menor. Uma vez que eu estabeleci uma diferença de potencial entre esses corpos, acontecem duas coisas. Primeira, surge um campo elétrico. Campo elétrico, que é esse Ezinho aqui. Ó. Esse campo elétrico que surge, ele aparece graças à diferença de potencial entre dois corpos. E ele é sempre orientado do maior potencial para o menor potencial. Então aqui está o campo elétrico, representado pela letra E. Uma vez que surge um campo elétrico, os elétrons que estavam se movimentando de forma desorganizada, eles passam a ter um movimento organizado, ou seja, ordenado. E eles aparecem aqui, ó. As cargas começam a se mover de forma organizada no sentido contrário do campo. Então as minhas cargas elas vão do menor potencial para o maior potencial. E esse movimento de cargas que surgiu do menor para o maior é justamente a corrente elétrica. Eu consigo quantificar essa corrente, ou seja, o quanto de corrente que está passando no condutor. É bem tranquilo isso aqui, ó. Vamos olhar essa fórmula aqui em cima à sua direita. Ó. Então, qual seria a intensidade da minha corrente? Porque está aqui, ó, intensidade da corrente, ou seja, o quanto de corrente que passa. É tranquilo. Você vai dividir aqui, ó, o valor da carga que está passando pelo tempo enquanto ele está passando. Então, olha no desenho aqui mais à esquerda, ó, elétrons atravessando a seção reta de um fio. Então, aqui que você tem aqui, ó, você tem elétrons que estão passando, tudo bem, de um lado para o outro. O que acontece? Você vai quantificar essa carga, ou seja, o quanto de carga que está passando. E aí você divide pelo tempo de duração dessa travessia de elétrons. Essa divisão é justamente aqui o que eu tenho, que eu chamo de intensidade da corrente. Beleza? Agora, como é que você quantifica esse Q? Por essa fórmula aqui embaixo, ó. Vem aqui embaixo comigo, ó. Delta Q é igual a N
vezes E. A gente já viu essa fórmula, né, lá em eletrostática, para você quantificar a carga. O que você vai fazer? Você pega o N, gente, N é o número de partículas portadoras de cargas, ou seja, é o número de elétrons ou o número de prótons, tá? E E é o valor de cada partícula, a carga elementar. 1,6, 10 a menos 19. Lembra disso em eletrostática? Então, se você pegar o número de partículas e multiplicar pelo valor de cada uma, você tem o quê? O teu delta aqui, a quantidade de carga. Ora, se você pega essa quantidade de carga e você tá aqui, ó, divide pelo tempo, você vai ter a intensidade da corrente. Eu chamo de I. Tá aqui, ó, I, corrente elétrica. É assim que eu meço o valor da minha corrente elétrica, beleza? Eu divido aqui, ó, a variação de carga que passa pelo condutor, eu divido pelo tempo de passagem da travessia. Tranquilo? E aí qual que seria a unidade de corrente elétrica? Bem simples, ó, bem simples. A unidade de carga é o coulomb. A unidade de tempo é o segundo. Então ficaria coulomb sobre segundo, que na física a gente atribui o valor de A, de ampere. Então a unidade de corrente elétrica é o ampere. Quando você divide a carga em C pelo tempo em S, coulomb por segundo é o que a gente chama de ampere. Tudo bem, gente? No estudo da corrente elétrica, a gente considera dois sentidos para ela. O convencional, tá aqui, ó, corrente convencional, beleza? E também a corrente real, ou sentido real da corrente, tá? Então você pode falar corrente real, corrente convencional, ou sentido real, sentido convencional. O que você tem que perceber a diferença é bem tranquilo, é isso aqui, ó. No convencional, ou seja, no padrão que foi estipulado para a gente estudar na física, a corrente, o sentido dela coincide com o do campo. Que não acontece isso na realidade, que eu falei algumas telas atrás para vocês aí. Na realidade acontece isso aqui embaixo, ó. Vou colocar de verdinho aqui, ó. O que acontece na realidade que eu falei para vocês? O campo ele está orientado do quê? Ó, do maior potencial para o menor. E a corrente ela está orientada do menor para o maior. Ou seja, campo e corrente têm sentidos opostos. Isso é o que acontece na realidade. De modo que você tem o quê? Elétrons caminhando do menor para o maior. Mas convencionou-se, ou seja, estipulou um padrão de estudo na física de entender isso de forma contrária. Como? Fazendo com que a corrente tenha o mesmo sentido, olha aqui em cima, ó, do campo. Ou seja, indo do maior para o menor. Tanto o campo quanto também a corrente. Tranquilo? E uma vez que você inverteu tudo, você inverte até o sinal da carga, tá? Então, em vez de negativo aqui na corrente, que era o elétron, olha aqui embaixo, ó, em vez de negativo, você considera o positivo. E aí não passa mais ser o elétron, entre aspas, passa a ser o positron. O positron é um antielétron, é uma partícula oposta ao elétron. Tranquilo? Vamos olhar um pouquinho para os gráficos aí de corrente elétrica, também é bem tranquilo. Ó. Então, como é que vai te aparecer um gráfico de corrente? É isso aqui. Ó. Então, ó, você tem gráficos de corrente constante, onde o valor da corrente, que é representado aqui pelo eixo Y, tá? Tá aqui o I, ó. Então, o que acontece no constante? Você tem aqui um valor constante de corrente, não muda, tá? E esse gráfico aqui, esse eixo, desculpa, o eixo X, ele vai te mostrar o tempo. Ou seja, o que está acontecendo nesse primeiro gráfico aqui? Você tem um valor constante de corrente, tudo bem? Num condutor, em um determinado tempo aqui, ó. É o que está acontecendo aqui, tranquilo? Agora, ó, vamos olhar esse gráfico aqui ao lado, ó. O que acontece? Aqui é a corrente variável, tá? É aquela corrente que vai mudando, ou seja, você tem um valor de corrente aqui, e depois que passa o seu tempo de duração, você tem um outro valor de corrente, ou seja, essa corrente aqui, ó, ela foi subindo, tudo bem? Então isso é o que define a corrente variável. Então vamos lá. Então você tem aqui, ó, a corrente constante com um único valor, beleza? E você tem a corrente variável com, aqui, ó, deixa eu mudar de cor, com o valor da corrente variando. Agora, tanto o constante quanto o variável, você consegue achar o quanto de carga que passa. Como? Calculando a área sobre o gráfico.
Então vamos lá. Então, se você calcular a área desses gráficos, você consegue determinar o quanto de carga que passa tanto nesse gráfico aqui, que é o de constante, quanto nesse gráfico aqui, que é o de variável, beleza? É só calcular essa área aqui, ó, sobre o gráfico. Nesse caso, você tem um retângulo, então você tem base, né, ó, base vezes altura, e nesse caso você tem um trapézio, tá? Aí, qual que é a fórmula do trapézio? Ó, é a base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, tudo bem? Então, no constante aqui, ó, no constante você tem sempre um retângulo ou um quadrado, depende dos valores, tá? E no variável você tem um trapézio. É só calcular a área desses gráficos que você tem a quantidade de carga que atravessa o condutor. Por quê? Porque o gráfico é sempre de corrente pelo tempo. Tranquilo? Vamos então finalizando a aula, estudando e observando um pouco sobre os efeitos da corrente elétrica. Você tem o efeito magnético. O que seria isso? Bom, em 1820, Oersted ele fazia experimentos com eletricidade e ele descobriu de forma acidental que a corrente elétrica ao redor de um condutor, ela gera um campo magnético. Gente, na verdade ele fazia experimentos com eletricidade, tinha uma bússola parada lá perto, em cima da mesa, e a agulha começou a se mexer quando ele ligava o circuito. Então ele descobriu de forma acidental, e depois ele estudou mais para concluir, que a corrente elétrica num fio, num condutor, gera ao redor desse fio um campo magnético. Então é um efeito magnético da corrente. Você tem um efeito luminoso. Então imagina a lâmpada fluorescente. Tem um tubo de vidro, lá dentro você tem gás a baixa pressão. Quando passa a corrente nesse gás, ele ioniza o gás e esse gás emite uma radiação ultravioleta. Essa radiação interage com um material à base de fósforo do vidro e aí esse material emite luz. É o que acontece. Você também tem um efeito luminoso, por exemplo, na lâmpada incandescente, aquela que tem lá aquele pedacinho de metal, que é a resistência, o filamento. Quando a corrente passa lá, aquilo começa a aquecer e emite luz também. Vou falar no último efeito o que seria isso, quando você oferece resistência para a corrente e ela emite luz e emite calor. Já vou falar sobre isso. Mas nesse efeito luminoso eu quis trazer o exemplo da lâmpada fluorescente, tá? Porque você tem o que? Você tem a corrente elétrica, ó, ela ioniza gases a baixa pressão, que está contido nesse vidro aí. E o que acontece? Todo vidro é revestido por um material à base de fósforo, que é aquele esbranquiçado do vidro, correto? Por isso que não é transparente. Então tem uma camada ali de um material à base de fósforo. Para quê? Porque a radiação ultravioleta gerada pela ionização do gás, ela faz com que seja emitida a luz visível, que é a luz branca. Tranquilo? Tá. Você tem um efeito químico, né? Que é quando a corrente ela atravessa eletrólitos, que são o quê? Líquidos condutores, e aí ela induz reações químicas. Como exemplo disso, você tem o que? A cromação e a niquelação de metais. Isso é um exemplo aí de uma aplicação desse efeito químico da energia elétrica. E você tem efeito fisiológico, né? Isso é bem fácil de entender, bem prático, é quando a corrente elétrica percorre pelos corpos dos seres humanos e também dos animais, tá? E o que acontece? Causa queimaduras na pele, né? E até paradas cardíacas, depende da intensidade da corrente. Tranquilo? E por fim você tem isso aqui, ó, o efeito Joule, que é o que eu comecei a explicar na lâmpada, né? O que seria o efeito Joule, gente? Basicamente é a transformação de energia elétrica em calor. Isso que seria o efeito Joule. Então você tem aqui embaixo alguns aparelhos que ilustram isso, né? Que exemplificam muito bem isso. Por exemplo, quando você fala em efeito Joule, o que vem na cabeça de primeira é o chuveiro elétrico, né? Então por que a água do chuveiro sai quentinha? Por quê? Porque ali você tem a transformação da corrente elétrica, da energia elétrica em calor. Como é que se dá isso, gente? O que acontece? Você tem os elétrons livres, quando eles se movimentam no metal, eles passam a ser organizados quando estão estabelecidos a um campo elétrico. Só que esses elétrons livres, ele é uma fração mínima dos elétrons que tem no metal. Então, quando eles estão se movimentando, eles estão se colidindo com os átomos de elétrons que estão ali parados. Imagina que você está no meio da multidão e você quer correr até o outro lado, bem distante, para abraçar um amigo seu. Só que tem muita gente no caminho e você quer correr. Então, fatalmente, você vai acabar se colidindo em um, se colidindo em outro, até chegar no seu destino. Essas colisões fazem com que essas pessoas saiam dos seus lugares, se movam. Gente, a analogia disso é o que acontece do ponto de vista molecular. Esses elétrons livres,
eles se chocam com outros elétrons presos no átomo e fazem com que esses átomos passem a se mover mais. Lembra que eu falei da temperatura? Que a temperatura mede o grau de agitação das moléculas? Então o que acontece? Se esses átomos passam a se mover mais, eles aumentam o grau de agitação e eles elevam a temperatura. E aí essa temperatura elevada, obviamente, está associada a mais calor. É o que acontece no chuveiro elétrico, quando a energia elétrica passa pela resistência, que é isso aqui, ó. Trouxe exemplo para vocês de uma resistência de chuveiro, tudo bem? Nossa, ficou uma bagunça aqui, deixa eu tirar isso aqui, ó. Então, ó, deixa eu pôr de vermelhinho aqui, ó. Tá aqui uma resistência elétrica. Então, quando a corrente elétrica atravessa esse filamento aqui, que eu chamo de resistência, acontece o que eu acabei de falar para vocês. Os elétrons livres, que passam a se movimentar ordenadamente, se colidem com os elétrons presos nos átomos, fazem eles agitar mais e fornecer mais calor, porque aumenta a temperatura. E esse calor aquece a água, tá? Bom, qualquer equipamento térmico, né, que transforma elétrica em calor, ele tem esse tipo de funcionamento. Então você tem aqui o ferro de passar, a própria lâmpada incandescente que eu citei para vocês, né? Você tem aqui o filamento dela, que é por onde passa a energia elétrica. No caso da lâmpada, você tem dois fenômenos. Ela gera luz pela alta temperatura e, obviamente, era o calor. Se você chegar só perto da lâmpada, você já vai ver que o ar ali ao redor da lâmpada está bem mais quente, né? Tanto é que se você encostar, você pode até causar uma queimadura na tua pele. Tranquilo então, gente? Então isso é o que acontece aí no efeito Joule, a transformação da energia elétrica em calor por conta dessa colisão, tá? Dessa colisão dos elétrons livres com os elétrons presos no átomo. Belezinha, gente? Bom, eu agradeço demais por ter ficado até aqui. Qualquer dúvida, pergunta, tá? Não fica com a dúvida, se precisar assiste de novo, mas estamos à disposição. Até a próxima aula.